Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as estruturas de mercado. Embora o mercado atue livremente, ele possui suas estruturas e cada uma é composta por suas características. Entre elas nós temos três principais: empresa que detém o mercado, a variação de produtos e a existência ou não de barreiras para novas empresas adentrarem o mercado. A maior parte dos modelos pressupõem que eles querem maximizar os lucros. Dentre dessas estruturas, algumas delas existe uma teoria alternativa. Tá? A concorrência perfeita é um tipo de mercado onde há muitos vendedores, de tal sorte que nenhuma empresa isoladamente vai acabar afetando a oferta de outro mercado, nem consequentemente o preço de equilíbrio. O grande número de empresas nesse mercado faz com que elas sejam apenas tomadoras de preços ou price takers. O que seria price takers? Price takers são os participantes que não possuem lote suficiente para impactar no mercado ao ponto de fazê-lo oscilar. Nesse tipo de mercado, devem prevalecer as seguintes premissas: mercado atomizado, composto de grande número de empresas, além disso o mercado é transparente, produtos homogêneos, não há diferença entre os produtos ofertados pelas empresas concorrentes, não existem barreiras para o ingresso de empresas no mercado, devido a isso existem lucros extraordinários a curto prazo, isso atrairá novas firmas para os mercados. Transparência do mercado, as informações sobre os lucros, preços, etc., são conhecidas por todos os participantes do mercado. Uma característica do mercado em concorrência perfeita é que no longo prazo não existem lucros econômicos ou extraordinários, onde as receitas superam os custos. Porém, apenas os chamados lucros normais, que representam a remuneração implícita do empresário. O que seria isso? Seu custo de oportunidade. Com o aumento da oferta de mercado, devido ao aumento exponencial do número de empresas, os preços tenderão a cair e, consequentemente, também os lucros extras que antes existiam vão acabar zerando. Existirão apenas os lucros normais, implícitos nos custos, que quando então cessa o ingresso de novas empresas nesse mercado. Deve salientar-se que, na realidade, não existe mercado tipicamente de concorrência perfeita, sendo talvez o mercado de produtos hortifrutigranjeiros o exemplo mais próximo a esse modelo. O mercado monopolista apresenta condições opostas à concorrência perfeita. Nele existe apenas uma empresa dominando o mercado, portanto, não há concorrência em nenhum produto concorrente, o que é prejudicial, pois o consumidor se impõe a condições impostas pela empresa, ou então deixa de consumir produtos da empresa. Sendo assim, a empresa define o preço de equilíbrio e a oferta do mercado. Dessa forma, essa demanda tende a ser inelástica, ou seja, se o preço se elevar, não haverá uma queda tão significativa no consumo. No entanto, se o preço se elevar demais, pesará muito no bolso do consumidor, que então deixará de consumir o produto e a demanda será elástica. Para haver um monopólio, deve existir uma barreira para impedir a entrada de novas empresas no mercado, como monopólio puro ou natural. Nesse caso, o mercado por características próprias exige grande volume de capital, então as empresas já instaladas possuem grandes vantagens competitivas, como os consultos unitários mais baixos, facilitando a venda por preços acessíveis, o que se torna uma barreira para novos concorrentes. Patentes. Ocorre quando uma só empresa detém a patente de um produto, tornando-o a única a poder produzir e comercializar o produto. Controle de matérias-primas básicas. Empresas que controlam determinada matéria-prima, por exemplo, as empresas de alumínio com as minas de bauxita. Monopólio institucional ou estatal. Em setores estratégicos ou de segurança nacional, o governo detém controle sobre determinada empresa ou setor, como ocorre com o setor de energia ou petróleo no Brasil. Por exemplo, devido a barreiras de entrada, os lucros extraordinários também perdurarão a longo prazo. O oligopólio normalmente é uma estrutura onde um pequeno grupo de empresas dominam a oferta do mercado. Pode ser definido como um mercado onde há um pequeno número de empresas, como a indústria automobilística, por exemplo. Ou então, um que contém um grande número de empresas, mas poucos dominam o mercado, como o setor da indústria de bebidas. Entre os objetivos da teoria monopolística, temos duas teorias principais. A primeira é a teoria marginalista ou neoclássica, pela qual o oligopolista maximiza seus lucros. Já a outra teoria é chamada de teoria da organização industrial, na qual o objetivo da monopolista é aumentar o markup. O markup é igual à receita de vendas menos os custos diretos ou variáveis. O preço cobrado pela empresa no modelo de markup é calculado da seguinte forma, onde P igual a 1 mais M vezes C, em que P é o preço do produto, C é o custo direto unitário,
M é a taxa de markup, que é uma porcentagem sobre os custos diretos. A taxa de markup deve ser fixada a fins de cobrir, além dos custos diretos, os custos fixos e atender a certa taxa de rentabilidade desejada pelos acionistas. O conceito de markup corresponde a uma aproximação de margem de contribuição utilizada na contabilidade privada, com a diferença que esse último é calculado de acordo com cada linha de produto, enquanto o conceito de markup é mais geral, normalmente fixado pelos acionistas de acordo com os negócios globais da empresa. Na teoria do poder do mercado, onde empresas com poder monopolístico podem fixar o preço com base em seus custos, em vez de preverem a demanda do mercado. Isso contrasta com a teoria marginalista, que considera a previsão da demanda do mercado essencial para maximizar seus lucros, igualar as receitas e os custos marginais. Certo, agora vamos falar sobre concorrência monopolística. A concorrência monopolística é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio, mas que não se confunde com o oligopólio, pelas seguintes características. Número relativamente grande de empresas com certo poder concorrencial, porém com segmentos de mercados e produtos diferenciados, seja por características físicas, embalagem, seja pela prestação de serviços complementares pós-venda, margens de manobras para fixação dos preços não muito ampla, uma vez que existem produtos substitutos no mercado. Como em concorrência perfeita, não há barreiras ao acesso de empresas no mercado. Assim, lucros extraordinários a curto prazo atrairão novas empresas e a longo prazo só existirão lucros normais. O quadro 6.1 resume as principais diferenças entre as estruturas de mercado e bens e serviços. Estruturas do mercado de fatores de produção. Até aqui foram identificadas as estruturas de mercado de bens e serviços. O mercado de fatores de produção, mão de obra, capital, terra e tecnologia, também apresenta diferentes estruturas. Como o mercado de fatores depende da demanda de insumos pelos setores produtores de bens e serviços, ou seja, deriva do mercado de produto, a demanda por esses fatores é chamada de demanda derivada. Concorrência perfeita no mercado de fatores. A concorrência perfeita no mercado de fatores corresponde ao mercado cuja oferta do fator de produção, por exemplo, mão de obra não especializada, é abundante, o que torna o preço desse fator constante. Os ofertantes ou fornecedores, como são em grande número, não têm condição de obter remuneração mais elevada por seus serviços. Monopólio no mercado de fatores. Quando há um monopolista na venda de insumos. Todo e qualquer tipo de material utilizado na prestação de um serviço ou na produção de um determinado tipo de produto, mas que não necessariamente faça parte dele. Oligopólio no mercado de fatores. Ocorre quando poucas empresas produzem um determinado insumo. Oligopólio na venda de insumo. Monopossônio ou monopólio na compra de insumos. O monopossônio compreende uma forma de mercado na qual há somente um comprador para muitos vendedores dos serviços dos insumos. Grau de concentração econômica no Brasil. É calculada a partir da proporção do valor do faturamento das 4 maiores empresas de cada ramo de atividade sobre o total faturado no ramo respectivo. Desta forma, quanto mais próximo de 100%, maior o grau de concentração do setor. Ou seja, as 4 maiores correspondem com a quase totalidade do faturamento. Quanto mais próximo de 0%, menor o grau de concentração do setor e, consequentemente, maior o grau de concorrência. A ação governamental e os abusos de poder econômico dos mercados. Desde 1960, o Brasil possui uma extensa legislação que tem como objetivo coibir os abusos de poder econômico em defesa da concorrência e proteção dos consumidores. No Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Acompanhamento Econômico são responsáveis por julgar os processos administrativos relacionados a abusos do poder econômico, analisar as funções das empresas que podem criar situações de monopólio ou grande domínio no mercado. Apenas quando se prova que a limitação da concorrência não gera ganhos aos consumidores, como os preços baixos ou produtos de melhor qualidade, o CAD pode determinar que o negócio seja desfeito. A visão econômica tradicional sobre as possíveis configurações de estrutura de mercado impõe como grande importância a participação de mercado, market share, das empresas. Dessa forma, a regra de bolso afirma que quanto maior a participação da firma em determinado segmento, maior seu poder de mercado, monopólio. Porém, essa participação refletiria a concentração apenas num determinado momento do tempo, tornando preciso a existência de barreiras que indicariam se o market share da firma permanece elevado ou se reduz com a concorrência.
Barreiras essas como os ganhos de escala, grandes requerimentos de capital financeiro, fidelidade do cliente à marca e entre outras coisas. No caso do mercado brasileiro de cimento, há poucas empresas, quase a totalidade da participação de mercado, resultando em um elevado poder monopólico, além de terem obtido muitas aquisições concreteiras de pequeno porte das grandes companhias cimenteiras. Segundo a visão moderna, isso aumentaria as economias de escala e o controle de insumos básicos por parte dos grandes atores, os players, levando ao crescimento de seus market shares, reforçando as suspeitas de excessivo poder de mercado. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, encarregado de prevenir abusos econômicos, e o Ministério da Fazenda têm feito o possível para proibir esses acontecimentos, como a ideia de reduzir as alíquotas de importação de cimento, a importância da barreira legal, isso para incentivar a concorrência estrangeira e, consequentemente, a concorrência no mercado nacional, reduzindo a participação de mercado das grandes empresas junto com a sua possibilidade e obter markup pelos preços altos. E esse foi o vídeo sobre as estruturas de mercado. Espero que tenham gostado e até uma próxima.